Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você e a sua família também. Nós estamos, graças a Deus, nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2017? Quando o justo para orar, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela disponibiliza um tremendo poder. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia diz, você não tem porque não pede, porque não para orar e apresentar tudo a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Esse propósito foi levantado para que as pessoas pudessem ter mais essa oportunidade de chegar até Deus, de apresentar suas situações. Sabe? É uma maneira de você zerar esse ano e começar já o ano que vem com uma outra visão, com outro espírito. Isso é maravilhoso. A melhor coisa que uma pessoa faz por ela é buscar Deus. Nós estamos nesta fé e hoje na reunião do Deus que Sara, às 7 da manhã em São Paulo, clamor do propósito da mudança, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã às 7 da manhã em São Paulo e ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Quarta-feira que vem, já é o 2º jejum do propósito da mudança. E assim, vamos de glória em glória, sempre uma glória maior. Olha o que diz aqui, em Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem que com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Isso é muito forte. É muito forte. Às vezes eu vejo as pessoas tão indignadas com um monte de coisas e dispostas a fazer alguma coisa, porque na cabeça delas, Deus vai demorar, ou como Jonas, o Senhor é misericordioso, então eu prefiro fugir para Tarsis, e ele vai acabar perdoando os ninivitas, e a pessoa pensa, quer saber? Eu vou fazer algo. E ela não confia em Deus. E ela vai lá e coloca a mão, por fim. Ela não vai conseguir nenhum bom resultado com aquilo. Deus, que é justiça, vai tratar com ela, como vai tratar com o outro também, ainda que ela não pedisse. Porque Deus, Ele faz justiça. Ainda que para algumas pessoas esteja demorando, Ele é justo. Ele sempre vai agir. Mas tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Tudo. Olha, agora por esses dias, não faz muito tempo, deve ter por volta de um mês e pouco. Ficou por uns dias na nossa igreja, um pastor que foi de uma determinada igreja bem conhecida. E ele não ficou. Por quê?
Porque às vezes as pessoas não querem ajuda. Elas querem aliados. E eu vou repetir. Às vezes uma pessoa ela não quer ajuda, ela quer aliados. Quando uma pessoa se vitimiza, fica se vitimizando e se coloca como uma pessoa perseguida, injustiçada e fala mal do lugar de onde ela veio. Naturalmente, que biblicamente, isso não está correto. Porque quando você realmente conhece a Deus, se findou seu tempo, realmente findou, porque pode ser que não findou, pode ser que seja o seu orgulho. E você agora não quer se submeter a algumas coisas. Mas se você tem convicção que findou seu tempo, o que você vai fazer? Você vai sair pela porta da frente, não vai cuspir no prato que você comeu e vai seguir seu caminho em paz. Mas não foi isso que essa pessoa estava fazendo. E a verdade é que ele já vinha passando várias igrejas com o mesmo discurso. Falando um monte de coisas. Só que, de acordo com ele mesmo, ele estava numa situação de que ele não tinha sequer comida para aqueles dias. E que nós ajudamos também com comida e mais algumas coisas. Ele foi ouvindo a palavra. E até que teve um dia que veio uma palavra de confessar os seus erros. Ele até confessou. Mas não sei se não quis mudar. Aí eu não sei o que vai acontecer com ele depois. Mas eu vi isso como muito interessante. Quando ele começou a fechar o coração, ele já começou a trabalhar contra o lugar que ele estava. E depois que ele saiu, ele começou a apresentar de várias maneiras uma suposta perseguição que nunca existiu. Dito por ele mesmo. Ninguém nem lembrava dele. Mas ele, às vezes, estava no telefone e diz ele que fingia para a própria mulher que ele estava recebendo uma ligação do lugar em que ele esteve, ofendendo ele. E ele simulava uma discussão no telefone. Você vê o nível de loucura das pessoas. Ele chegou e para a rede social pedir ajuda pelas inúmeras perseguições que ele estava sofrendo. Ele estava sendo perseguido. Dito por ele mesmo, isso nunca aconteceu. Resumo da história. Ele fez de tudo para ganhar aliados. Porque ele não queria ajuda, ele só queria aliados. Por causa do quê? Por causa do ódio. Ele estava com ódio, ele estava revoltado. Ele apresentava 1000 coisas. E o ódio fazia com que ele lutasse de todas as maneiras para ter aliados. E o bom é que ele começou começou a voltar contra ele, porque algumas pessoas começaram a dizer, mas peraí, se você está sendo perseguido, vá abrir um boletim de ocorrência. É o mínimo. Se você está sofrendo perseguições, então, tinha gente que ia e respondia. Mas pessoas que ele até tinha pastoreado, dizia assim, mas pastor, se o senhor está sendo perseguido, então, mostra, coloca, faz um print dessas perseguições, dessas palavras, dessas situações todas, e coloca aí, e leva, e faz um boletim de ocorrência. E aí ele tentava desconversar. E aí ele dizia
que ele sabia muitas coisas e que ele tinha um material tal e tal. E as pessoas começaram a jogar. Porque, peraí, se o senhor tem, então joga isso. Se o senhor tem algo tão grave, mas tão grave, joga isso. Põe isso aí. E ele desconversando. Pois chegou um ponto que ele foi tão acuado e que aquilo começou a voltar contra ele, que ele teve que tirar a página dele lá do ar. Porque começaram a questionar. E ele pegou, disse que uma pessoa específica batia sem parar. Mas se o senhor está sendo perseguido e atacado, por que o senhor não vai e faz um boletim de ocorrência e apresenta essas perseguições, todas essas ameaças? Porque ele disse que estava sofrendo ameaças. Quando você sofre ameaça, o mínimo que você, então, se é verdade, então procura ajuda. Vá, procura a lei, procura. Você tem tudo isso comprovado. Mas acontece que ele não tinha nada. E tudo que ele dizia que tinha, na verdade, de acordo com ele mesmo, ele estava com tanto ódio que ele não suportava imaginar que ele não ia conseguir colocar pessoas contra aquele lugar. Então ele foi lutando de todas as maneiras para tentar manchar, caluniar, inventou, se colocou como vítima, como um ameaçado, um perseguido, que estava sendo perseguido porque tinha um material, um suposto material que apresentava situações absurdas. E aqui ele contou essa história também. E aí, a orientação foi essa. Bom, se o senhor tem, então, procure seus meios, faça. Se o senhor está sendo realmente ameaçado, vá, faça um boletim de ocorrência. Depois que veio essa palavra de confessar, ele não aguentou e naquele dia confessou. Ele estava sem paz, não estava dormindo, uma opressão. A vida assim não tinha onde mais descer. Que tudo aquilo era mentira. Ele não tinha, nenhum momento alguém tinha perseguido, atacado, ele não tinha material nenhum. Que muito pelo contrário. Ele teve que tirar a página dele do ar, porque tinha gente batendo e dizendo, bom, se o senhor está sendo ameaçado, coloca aí essas ameaças. É o mínimo, você está sendo ameaçado, coloca. Ou vai buscar ajuda. Você tem um material que apresenta coisas cabeludas. O mínimo que você tem que fazer, então, esse material, usa então, ué. Faz o que você acha que você tem que fazer. Não fica apenas dizendo que tem, não é mesmo? Exatamente isso. E tudo aquilo era em função de um ódio. Quando ele se sentia, tinha momentos que ele estava lá sem dormir, oprimido, e dava uma sensação, aquele ódio, aquela ira, e ele ia lá e elaborava uma história, ia lá e jogava. Me ajudem, meus irmãos, porque eu estou sendo ameaçado, porque eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo ameaçado, porque tem gente muito grande tentando acabar comigo. E, na verdade, era tudo fruto da imaginação dele para poder buscar e ver se encontrava algum aliado. Alguém que pudesse se aliar a ele, e então, quem sabe, ele conseguiria alguma coisa
talvez manchar, denigrir a imagem daquele lugar que ele tinha estado e etc. e tal. O que ele conseguiu com isso? Miséria, doença, uma decadência, uma pressão que ele mesmo não estava aguentando, uma situação tão terrível dele chegar um dia e não ter sequer o gás, e mesmo que tivesse o gás, não tinha comida para poder cozinhar. Às vezes você ouve uma história dessa, eu também, se eu se não chegasse até nós algumas coisas, eu creio que eu não acreditaria. Tem vários casos, mas esse é um deles. Porque você não quer acreditar que existe pessoas que é capaz, que são pessoas capazes de fazer coisas desse tipo. Coisas assim. De inventar, de criar, de fazer um movimento. Tudo com o único intuito de arranhar a imagem de alguém, de manchar a imagem de alguém, de conseguir aliados. Então elas se colocam como vítimas, como pessoas coitadinhas que estão sendo perseguidas e injustiçadas por nada, porque elas não concordaram com as coisas que elas viram. E que elas viram tantas coisas e agora elas têm todas essas coisas registradas. E no final das contas, é apenas para continuar existindo a sombra daquele que ele diz ser seu inimigo. Engraçado que algumas pessoas dizem odiar tanto outras, mas até para existir, tem que ser às custas daquele que ele odeia tanto, porque ele não tem vida própria. Minha é a vingança. Você não faz vingança. Você pode achar que você consegue se vingar de uma pessoa, mas para a sua própria destruição. Tudo que uma pessoa planta, ela vai colher. Talvez você está aí, plantando mentiras, injustiças de todo tamanho. Encenações e arquiteta um negócio, inventa uma, inventa outra. E assim, só que existe um Deus. E um Deus que domina sobre tudo, que não cai uma folha de uma árvore sem ele permitir. Ele sabe quantos cabelos temos na cabeça. Um Deus que sabe tudo e tem o controle de tudo. E que a sua palavra é sagrada. O céu pode passar, a terra pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Tudo passa, a palavra não passa. E tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Tudo. Absolutamente tudo. Você hoje mente, engana, é injusto, alimenta ódio, lança ódio sobre as pessoas, tenta se vingar. Isso vai voltar contra você. Vai voltar contra a própria pessoa. Por quê? Porque Deus falou sobre isso. Existem leis espirituais que ninguém na face da terra pode enfrentar. Minha é a vingança, disse o Senhor. Está aqui, ó. E eu retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa fazer nada. Nada, 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 nada. Porque por mais que você até morra, por exemplo, você sofreu uma calúnia. Você vai lá e move uma ação. Bom, você pode mover. Mas é tão demorada, a justiça é tão lenta. E assim, às vezes você nem consegue muita coisa com aquilo. Mas Deus não. Deus pega no ponto. Deus age na área.
Deus sabe onde apertar cada parafuso. Entendeu? Ele sabe bem como apertar. Ele sabe como tratar. Ele sabe como fazer justiça. Ele sabe como nos vingar. Ele sabe como ninguém, como retribuir a alguém aquele mal. Deixa Deus te vingar. Deixa Deus vingar você. Porque a vingança de Deus é perfeita. Ninguém retribui melhor do que Deus. Porque Deus sabe como trabalhar. Se você tem sido injustiçado, caluniado, perseguido, deixa Deus te vingar. Mas se você é o que tem perseguido, injustiçado, e insiste com as suas histórias mirabolantes, em função do teu ódio, você não é capaz de descansar, você não tem paz. Porque se você é movido pelo ódio, você é uma pessoa sem paz, sem vida, sem nada. Você está estragando com a sua vida. Dependa de Deus, vive em função de Deus e não em função de destruir alguém. Nunca em toda a história, até na vida do ímpio, Deus faz justiça, quanto mais na vida do justo. Quanto mais. Então, assim, você pode lutar o quanto quiser. Se você está lutando com a injustiça, com a mentira, com a falsidade, você nunca, nunca, nunca vai terminar bem. Nunca. Sabe o que você deveria estar fazendo há muito tempo? Calando a sua boca, seguindo o seu caminho, construindo uma vida com Deus, olhando para Deus e se convertendo a Jesus Cristo, porque se você vive dominado pelo ódio, você não sabe quem é Jesus. Você não tem um encontro, você não teve um encontro com Ele. Você não pode jamais dizer que está caminhando para o céu, porque no céu não entra injustiça, não entra maldade, não entra assassino. E quando você odeia uma pessoa, a Bíblia diz que você é assassino. Então, você quer terminar seu ano dignamente? Deixa Deus te vingar. Você quer terminar seu ano dignamente? Para de alimentar ódio na sua vida e tentar se vingar das pessoas. Porque você pode ver, quanto mais uma pessoa tenta se vingar da outra, mais ela desce. E parece que aquela mais sobe. Melhor aquela vai ficar e pior ele vai ficar. Porque existe um Deus, ainda que você diga que acredita nesse Deus, mas se você age assim, você não acredita coisa nenhuma. Existe um Deus que tem um controle de tudo. E nada vai ficar sem uma resposta. Tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Se ela espera em Deus, ela colhe justiça. Mas se ela tenta fazer justiça com as próprias mãos e perseguir, denegrir e acabar com uma pessoa, ela vai terminar muito mal. Ela vai terminar muito mal. É só estudar a palavra. É impossível alguém lutar contra alguém que é de Deus e prevalecer. E a verdade é que toda pessoa que vive alimentando o ódio, ela vai secando em vida. Minha é a vingança, como está aqui, ó. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Se você quer ter uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida cuidada por Deus, se você quer ter uma vida bendita, ser um bem-aventurado, ouça a palavra de Deus. Quer terminar bem o seu ano e começar 2017 assim, triunfando?
abandona o ódio, começa a plantar a semente da paz, do amor, do perdão. Deixe o passado verdadeiramente e siga seu caminho. Quem sabe assim, se houver realmente arrependimento, haverá esperança. Pense a respeito. Deus ama você e não quer que você pereça e tenha uma vida destruída. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra esteja abrindo os olhos dessa pessoa. Que ela esteja vendo. Que ela se livre dessa cegueira, essa tamanha cegueira, essa baita cegueira. Que ela não seja mais controlada pelo mal, que talvez o mal está controlando a vida dela, a mente e o coração através dos sentimentos, o sentimento do ódio, da vingança. E a vida dela só está descendo. O Senhor está falando, não faça isso. Seja, meu Deus, o que está sendo injustiçado e está esperando do Senhor o socorro, ou aquele que tem lutado com todas as forças para fazer justiça com as próprias mãos. O Senhor está dizendo, esse não é o caminho. O caminho é esperar por mim, é depender de mim. Então, se essa pessoa foi injustiçada, que ela não fique aí alimentando ódio, mas muito pelo contrário. Que ela se renda a essa dependência total, porque o Senhor vai abençoar a vida dela, que ela prossiga em paz e confie no Senhor. Mas se ela é a pessoa que tem lançado o ódio dela, dia após dia, o veneno dela, que ela veja o que ela não está vendo, que ela pare para o bem dela, porque ela não está prejudicando ninguém, além dela mesma, a família dela. Porque isso volta. Tudo isso é como um bumerangue. Sempre volta. Isso não fica assim. O que a gente planta, a gente colhe. A gente sempre colhe o que planta. E se o que ela tem plantado é ódio, é vingança, não tem como ela ter dias bons na vida dela. Ajuda ela a ver, abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu determino vitórias, eu consagro tudo nesse momento que foi colocado para receber oração e peço transformação, respostas, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor venha abençoar grandemente esses semeadores, prosperá-los, colocá-los por cabeça, por cima, exaltá-los. Que o Senhor venha despertar mais semeadores, porque quem planta, colhe. Ó meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um agora. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, renovadas, que a Tua palavra esteja entrando e abrindo o entendimento de cada um, que esteja chegando até ela de forma revelada. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.